Pastor. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Que alegria imensa para minha alma estar aqui novamente desfrutando comunhão com os irmãos, revendo o pastor Silas e me identificando a cada dia com esse lema: não negociamos o inegociável. Não existe barganha na nossa consciência. E isso é o meu lema de alma. Prazer imenso rever o Daniel, rever o Gera, pessoas do fundo do meu coração. Sem muita delonga, convido a todos que abram as suas Bíblias no livro do Gênesis. Gênesis no capítulo 49. Gênesis 49. A partir do versículo 9, diz assim: Judá é um leãozinho, subiste da presa, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Judá amarrará o seu jumentinho à videira, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Judá lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão mais escuros do que o vinho, e os seus dentes mais brancos do que o leite. Vamos lá para o Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1. O primeiro livro do Novo Testamento, primeiro capítulo do Novo Testamento. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou Asa. Versículo 10. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon. Versículo 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Queridos irmãos, os fragmentos dos textos bíblicos que lemos, um no Velho Testamento, outro uma expressão do Evangelho no Novo Testamento. Eu vou provocar um diálogo entre os dois assuntos. Gênesis 49, o velho Jacó está vivendo os seus últimos dias. Aquilo que ele tinha que produzir, já havia produzido. Gerado inúmeros filhos, adotado 2 netos, o Efraim e o Manassés, para compor as 12 tribos. E agora Jacó, sabendo que a morte estava se aproximando, ele vai fazer a última oração, uma oração quase póstuma. Ele vai orar pelos seus filhos, e é uma oração carregada de muita poesia. Assim é a oração de Jacó. Ao orar por cada um dos seus filhos, ele revela as percepções que ele tinha para cada um deles. Ao orar por José, ele diz: olha, José, tu és um ramo frutífero que estende-se sobre um muro.
Agora ele chama o seu quarto filho, o Judá, e vai fazer a oração por Judá. Agora ele lança as suas percepções de pai para filho para Judá. Aí ele diz: Judá, você tem uma jumentinha, Judá, e você tem autoridade. E essa sua autoridade, ela vai ter um limite. O cetro não vai afastar das suas mãos, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés. Isso até que Siló venha, Judá. Quando Siló vier, acabou. Judá, você tem uma jumentinha, mas eu te aconselho, Judá, você vai pegar essa jumentinha e amarrar ela no pé de uva. Depois que você amarrar essa jumentinha no pé de uva, Judá, você vai cuidar do pé de uva, porque o pé de uva vai precisar produzir uva. E quando essa videira produzir uva, você vai colher essa uva. Você vai fazer um vinho. E você vai beber desse vinho. E você vai tirar as suas roupas e lavar nesse vinho, Judá. Porque quando você beber desse vinho, os seus dentes vão ficar brancos. Quando você lavar suas vestes nesse vinho, suas vestes ficarão alvas. Mas Judá, você tem um jumentinho. E você deve amarrar esse jumentinho no pé de uva. Aí você está pensando, e daí? O que tem a ver isso? Onde ele quer chegar com isso? Eu quero pensar o apóstolo Paulo ao compreender a natureza humana. Paulo, ele faz questão do tempo todo estar falando de uma certa natureza, uma natureza adâmica, uma natureza edêmica, uma natureza humana que nós temos. Essa nossa natureza humana, Paulo diz que ela é um processo dialético, ela luta o tempo todo, é a luta da carne contra o espírito, é um desafio constante, essa nossa natureza. E aí eu estou pensando, Judá, o pai dele está dizendo que ele tem uma jumentinha. A nossa natureza humana, essa natureza que herdamos lá no Éden, essa natureza adâmica, essa natureza pós-pecado, é uma natureza complicada, complexa, essa nossa natureza. Às vezes o bem que eu quero fazer, não consigo, todavia o mal sempre bate à minha porta. Às vezes, tudo aquilo de bom que eu quero aflorar para fora, que dificuldade que eu tenho. Porém, as coisas ruins, opostas, elas são sempre favoráveis. Por quê? Eu quero compreender essa minha natureza adâmica, edêmica, essa natureza do Éden, pós-pecado. Eu quero compreender ela dentro de um processo de irracionalidade. Eu lembro quando menino, morando no Vale do Jequitinhonha, eu fui criado por uma família que eles vieram do sul do país e foram produzir charques lá no norte de Minas. E eles criavam animais, compravam jumentos, compravam cavalos para extrair a carne, para produzir o charque. Morando com essa família, eu me lembro que um dia uma das jumentas, ela deu à luz a um pequeno asno e veio a falecer. O dono, olhando para a jumenta, viu que era difícil cuidar dela, olhou e disse: Toninho, quer para você? Cuida. E eu tinha uma missão, cuidar daquela jumentinha, cuidar daquele pequeno asno. E eu empreendi em cuidar dele. Era leite, fazia uma mamadeira com uma garrafa PET, fui dando, e ninguém acreditava, e 15 dias depois ela começou a firmar os pés, e depois de um tempo já estava firme, e um dia o seu Walter olhou e disse: Toninho, você conseguiu, hein? Que legal. E eu, menino, comecei a criar, e dei um nome para aquele pequeno asno, Julinho. E era Julinho para aqui, Julinho para acolá, e onde eu ia, Julinho estava perto, me seguindo, e
Chegou um momento que, quando dava na hora do almoço, ele chegava para o alpendre da fazenda e eu dava comida na boca dele, e jumento, principalmente o jumento do Nordeste, come até pedra. E eu brincava, eu divertia com aquele jumento. E um dia seu Walter disse: parabéns, Tônio, você domesticou. Ele não somente sobreviveu, como você conseguiu domesticar o pequeno jumento. Tudo ia bem. Até que um dia, menino levado, peguei um pedaço de pau e cutuquei o bumbum de Julinho. Silas, eu tomei um coice, que eu sinto a dor até hoje. Mas ele não estava domesticado, ele não estava sob controle, não estava administrado. Por quê? Porque eu toquei na natureza dele, no instinto dele. E quando toca nesse instinto, vem uma reação. A reação de jumento. Foi atacar, foi fazer tudo o contrário. O pecado produziu em nós essa natureza. Uma natureza quase irracional. Essa natureza do bem que quero fazer eu não consigo, mas o mal sempre presente. Jacó, quando está transmitindo as percepções de pai para filho em relação ao seu filho Judá, ele está dizendo: Judá, você também tem uma jumentinha. Você tem autoridade, Judá, mas sua autoridade tem um limite, até Siló vier. Siló refere-se à pessoa de Jesus Cristo, onde ele ajuntaria em si todos os povos. É uma expressão profética apontando para o Messias vindouro. A sua autoridade, o seu bastão de autoridade vai perdurar até que Siló venha. Mas eu vou te dar um conselho, Judá. Essa jumentinha que você tem, você vai precisar domar ela, você vai precisar controlar ela. E como você vai controlar essa jumentinha, Judá? Você vai amarrar ela numa videira, num pé de uva. Gente, por que não amarrar, amarra ela num eucalipto, amarra ela numa gameleira, num cedro, num pé de uva? Se esse jumentinho soubesse da capacidade e força dele, se soltaria, porque a uva é muito frágil. Muito frágil. Por que não a outra árvore, e sim o pé de uva? Aí você vai entender João, capítulo 15, quando o próprio Siló, na pessoa de Jesus, disse: eu sou o pé de uva verdadeiro. Eu sou a videira verdadeira. Aí você já entende onde eu quero chegar. O que Jacó estava dizendo para Judá, que tinha um ponto de equilíbrio, que tinha um ponto de controle. O segredo era ele amarrar a jumenta no pé de uva. Eu tenho um segredo para você controlar essa natureza. Você amarrar essa natureza em Jesus. Se a minha natureza está amarrada em Jesus, aí eu gosto de um texto do profeta que diz: quando Jacó era bebê, eu o amei. Do Egito eu chamei meu filho. Eu o atraí-o com cordas humanas, com cordas de amor. Quando você está apegado a Cristo, quando você está em contato com Cristo, com essas cordas, coração, com essas cordas de amor, a relação que você tem com a videira, ela é completamente diferente. Quando você serve a Deus por uma consciência de amor, não pelo que Ele tem para te oferecer, mas pelo que Ele é. Quando você tem uma consciência e a compreensão do significado do nosso tetelestai, do nosso está consumado do Calvário, a relação de amor que você tem para com a videira, ela é diferenciada. O conselho de Jacó é: pegue essa jumenta, amarre na videira. Põe uma corda nela, amarre na videira. Mas Jacó continua aconselhando, dizendo: olha, Judá, cuide desse pé de uva. Porque esse pé de uva vai ter que produzir um fruto. Você vai colher esse fruto e produzir um vinho. Depois que você produzir esse vinho, você vai beber esse vinho. Quando você beber esse vinho, você vai sentir algo diferente.
Pastor Silas fez menção de uma coisa chamada alegria da salvação. O vinho é a projeção da alegria. Quando você consegue compreender a sua relação com a videira verdadeira, com Jesus, a alegria da salvação está o tempo todo gotejando o mosto, e você olhando para o Calvário e entendendo que não há nenhuma dificuldade, não há nenhuma luta, não existe morte, não existe porvir, não existe capeta no inferno que vai conseguir tirar você de perto desse amor de Deus. Ei, o vinho. Esse vinho que também tipifica o sangue de Jesus. Aí você entende uma frase cristã que diz: lave as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando você pega essas vestes de salvação e lava no sangue do Cordeiro, no vinho que foi gotejado no Calvário, no vinho cujo mosto veio lá do Calvário, a expressão maior do amor de Deus, você consegue achar gratidão, você consegue achar alegria da salvação, você consegue beber o vinho da alegria e da comunhão com Deus. Porém, a sua jumentinha deve estar amarrado no pé de uva. Bom, segura o texto esse, vamos para Mateus. Porque o texto de Mateus é um desafio, é um confronto. O texto de Mateus é a genealogia de Jesus Cristo. Poucas pessoas, leitores da Bíblia, quando vão ler a Bíblia, passa batido, não tem muito interesse. São nomes de origem hebraica, tão complexa e diferente da língua portuguesa, que nós passamos batido. Porém, esse texto me chama a atenção, a genealogia de Jesus Cristo. Porque eu vejo a família de Jesus. E a família de Jesus, o resultado deveria ser o resultado daquilo que Jesus deveria se tornar. Afinal de contas, nós somos produtos do meio, já dizia Emílio Durkheim. O meio é capaz de produzir em nós tudo aquilo que ele já existe por si só. E a família de Jesus é um bando de pica-fumo, de mala. Se a família de Jesus fosse meus parentes, alguns deles passaria pela rua, tá vindo lá, opa, corta a volta aqui, gente ruim, mochibas, pessoas que a gente se envergonha, alguns deles. Todavia é a família de Jesus. Então você já vai sair daqui com a alma leve, porque você está achando que a sua família é a pior da rua, a sua família te envergonha, porque você ainda não entendeu a família de Jesus. E eu vou citar aqui, talvez dos 14, eu vou citar 7. Olha, um parente de Jesus, Judá, esse que eu citei. Um outro parente de Jesus, Tamar. Aí que você fica, que casal lindo, sabe o que é isso? É o sogrão e a nora, num processo de incesto, dando origem a um menino chamado Pérez, parente de Jesus. Então a questão da sexualidade na família de Jesus, lá nas suas raízes, já vinha complicada. Um outro parente de Jesus, Raabe. Sabe quem é Raabe? Lá na muralha de Jericó, ela rodava bolsinha. Se ela morasse em Belo Horizonte, você subisse a Afonso Pena ou passasse em frente a Guaicurus, estaria Raabe com a sua bolsinha querendo fazer programa. É parente de Jesus. E o interessante é que a Bíblia não faz nenhuma questão de esconder essa família de Jesus. Um outro parente de Jesus, Davi. Um assassinato nas costas, muito sangue, um pai de família, apesar a Bíblia chama ele o homem segundo o coração de Deus, e em algum momento tem uma mensagem dentro desse texto que mostra o Davi de fato quem ele é. Todavia a sua humanidade se expressa com esse assassinato de um grande amigo, adultério nas costas. Como pai de família foi um fracasso.
foi um excelente rei, um homem cuja história o povo de Israel se orgulha, mas como pai de família foi um fiasco. Ele viu os seus filhos, que deveriam ser sucessores no trono, um matando ao outro, um dos filhos num processo de incesto, estuprando a sua própria irmã. Como pai de família, não foi esse sucesso. Todavia, parente de Jesus. Um outro parente de Jesus, Salomão. A figurinha tinha uma sexualidade compulsiva, monta para si um harém de 1000 mulheres. Se fosse conhecer uma por dia, levaria 3 anos para conhecer todas. Todavia, parente de Jesus. Um outro parente de Jesus, Roboão, um divisor do reino. O povo de Israel tem asco com esse nome. Todavia, parente de Jesus. Um outro parente de Jesus, Manassés. O garoto começa a governar aos 12 anos de idade. Aos 15 anos de idade, torna-se um bruxo. E nasce-lhe o primeiro filho. Ele pega o bebezinho, sobe lá no alto da muralha de Inom e solta o garoto dentro de uma fogueira que nunca apagava, o bicho nunca morria. Era Manassés. Torna-se um bruxo, torna-se um agoureiro, começa a fazer pactos, começa a fazer convênios com entidades. Todavia, parente de Jesus, esse bruxo. Agora, o que me chama a atenção da genealogia de Jesus é o versículo 16, que diz: Jacó gerou a José, que não é o Jacó, pai de Judá, é um outro. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Diante do que eu estou te dizendo, você não tem nenhuma justificativa de dizer, bom, eu sou esse ser mal educado porque mamãe era assim. Eu sou essa abelha que sai dando ferroado em todo mundo porque papai era um zangão. Não. Isso na minha terra chama-se desculpa de comedor de batata doce. Quando eu vivo transferindo a minha culpa, os meus problemas para o outro, é porque eu não consigo encarar a minha natureza. Essa mensagem não é terapia. Tinha uma amiga que ficou durante 1 ano num terapeuta, e até que um dia ela vai num clínico, o clínico diz, olha, para que terapia? Você não precisa de terapia, você está com tumor, você precisa de cirurgia. A diferença da terapia para a cirurgia, que a terapia é lero, é conversa, mas a cirurgia é um bisturi tocando numa ferida. É um bisturi mexendo, trocando naquela granguina, naquele pontinho que você não queria que tocasse. Ei, você não tem nenhuma justificativa para ter essa natureza. Você não tem nenhuma justificativa para ter atitudes que você tem. Você não tem nenhuma justificativa para ter comportamento que você tem. Se você ainda não tivesse conhecido o pé de uva, eu até compreenderia. Se você ainda não tivesse conhecido a videira verdadeira, eu até compreenderia. Mas depois que nós conhecemos a videira verdadeira, ei, pastor, eu sou orgulhoso. Pastor, eu sou prepotente, eu sou arrogante, eu sou pendante. A videira verdadeira diz, eu sou manso e humilde de coração. Porque quando você bebe do vinho da videira, quando você bebe de Jesus, você não tem nenhuma justificativa para viver mentindo. Você não tem nenhuma justificativa para viver dizendo a carne é fraca. Você não tem nenhuma justificativa para passar a noite em frente a sites pornográficos e no outro dia dizer eu pequei, mas você está fazendo isso continuamente. Olha o pé de uva, olha a videira verdadeira, em nome de Jesus. Xeralamando, Neguevas.
A videira verdadeira, a nossa natureza amarrada em Jesus. Quando a minha natureza está amarrada no pé de uva, amarrado com cordas de amor, eu sirvo a Deus por amor. Ninguém deve servir a Deus por sacrifício. Jesus não tem nenhum interesse de chamar ninguém de escravo. Jesus não tem nenhum interesse que você serva Ele por escravidão. Em nome de Jesus, quando você chegou para Jesus, você era um escravo. Aí você chega e Jesus diz: pois bem, eu te libertei. E você estava tão viciado em ser escravo do pecado e do diabo, que você chega e diz: bom, até hoje eu fui escravo. Se o Senhor me comprou, Jesus diz: eu te comprei, está pago. Tetelestai, está pago. Você pertencia a um senhor escravocrata, você pertencia ao diabo e não tinha nenhum preço. O pecado não queria te ceder, porém eu ofereci o meu preço, o meu sangue, o vinho do Calvário. Aí você diz: bom, mas eu vivi esse tempo todo servindo um Senhor, eu também vou te servir como eu servi a Jesus. Ih, está errado. Eu não sou o capeta, eu não quero que você me sirva como você serviu o diabo. Onde você queria parar de beber e não conseguia. Porque era escravo. O escravo não tem livre-arbítrio, não tem vontade. Comigo é diferente. Não, mas eu quero te servir. Mas eu vivi o tempo todo servindo. Jesus, olha, foi para a liberdade que eu te libertei. Para você ter uma relação comigo, não uma relação de escravo. Eu não te chamo mais de escravo. Você quer ser meu amigo? Sirva-me por amizade. Sirva-me por gesto de gratidão. Se você vem congregar na casa do Senhor, não sinta nenhum sacrifício por isso. Faça isso por gratidão. Se você quer contribuir no reino de Deus, não faça isso por sacrifício. Faça isso por gratidão. Se você quer ser um cooperador na obra do Senhor, não faça isso por sacrifício. Faça isso por gratidão. As cordas de amor precisam te amarrar ao pé de uva verdadeiro. Eu não te chamo mais de escravo, eu te chamo de amigo. Sirva Jesus com a relação de amizade. De amizade. De amizade. Novamente eu te confronto para pensar dentro de um contexto bem histórico. Os seres humanos sempre tiveram uma obcecação, principalmente depois do século XIX e no século XX, em tentar pensar o homem no seu tempo, pensar o homem na sua época. O século XIX teve um chamado Karl Marx. Ele olhou para a humanidade e disse, e pensou, olha, a solução dos seres humanos, através de uma teoria chamada materialismo histórico, se a criança nasceu na favela, ela acordava de manhã, um esgoto a céu aberto na sua porta, ao respirar quase desmaiava, e para bobear vivia dentro de uma ambiência que era um barraco dentro de outro barraco. Papai e mamãe só sabia brigar. Os vizinhos ao lado fumavam uma maconha estragada que o cheiro, o odor desmaiava a criança. Chegava na hora do almoço, não tinha um almoço digno na mesa. Não teve acesso à educação digna. Não teve acesso à saúde. O Marx, através do materialismo histórico, diz: a solução para essa criança é você subtrair ela desse meio e proporcionar educação digna, saúde, alimentação. Você vai mudar a vida dessa criança. Um outro que pensou o homem no seu tempo é um judeu, assim como Marx, chama-se Sigmund Freud, é um austríaco. E ele disse que o ser humano ele é produto de processamentos da psique. Através da psicologia social, Freud estuda o homem no seu tempo. Ele diz, olha, se uma criança vive dentro de uma casa, onde a mãe é uma Joanne de saia, uma mulher poderosa, voz firme, ela toma as atitudes, e em contraposto, o seu pai é aquele ser passivo, que até para soltar um gás ele pede licença, e Freud disse que essa criança, criada nessa ambiência, quando ela chegar na adolescência, ela vai ter uma crise de identidade fortíssima.
Talvez as questões hormonais não vão responder bem, a voz vai ficar um pouco fina, vai ter alguns trejeitos desequilibrado. E Freud, através dessa psicologia social, ele diz: a única forma de trazer equilíbrio é os progenitores achar esse equilíbrio no seu tempo. Assim pensava Freud com a psicologia social. Um outro que pensou o homem no seu tempo é um geneticista, é um inglês chamado Franz Crick. Crick disse o seguinte, nos seus estudos sobre a genética, que o ser humano ele é fruto de processamentos genéticos. Se há 100 anos atrás um parente meu tinha uma célula cancerígena, provavelmente essa célula cancerígena mandou códigos que passou de geração a geração. Chegará um momento que alguém na família vai manifestar essa célula cancerígena e terá câncer, assim como aquele antepassado dele. Quando eu leio Mateus capítulo 1, eu vejo essa desconstrução. Eu vejo o caráter da família de Jesus complicada. Eu vejo pessoas problemáticas. Todavia, eu vejo o versículo 16 dizendo: dessa família nasceu Jesus, que se chama Cristo. O que eu quero dizer com isso? Se Jesus entra na sua família, se você é convidado para a família de Jesus, você não tem nenhuma justificativa para não mudar de vida, para não alterar comportamento pró-bem. Você não tem nenhuma justificativa para ser mal educado, para ser murrinha, para ser mochiba, para ser velhaco, comprar e não pagar. Você não tem nenhuma justificativa para se entregar à prostituição, a adultério. Não tem nenhuma justificativa para viver com o coração cheio de ódio, cheio de remorso, com nó atravessado na garganta. Não tem nenhuma justificativa dizendo: eu sou assim porque papai era desse jeito. Não! Você agora faz parte da família de Jesus. Se faz parte da família de Jesus, sua história pode ser mudada, sua história pode ser alterada. E eu estou tocando na feridinha mesmo, no seu caráter, na sua personalidade, em nome de Jesus. Marra essa jumenta no pé de uva verdadeiro, muda esse caráter, trata bem a sua família. Você é um gestor daquele lar, sua esposa está cheia de ouvir você com ignorância, um ser bruto, um casca dura. Ei, altera, marra essa jumenta no pé de uva, basta de viver dando cano no outro, de viver pensando da pernada no outro. Marra essa natureza no pé de uva. Chega de mentira, viva a verdade. Chega de injustiça. Aquele que vendeu quer receber, aquele que vendeu quer comprar alguma coisa com o resultado dessa venda. Crente não pode viver dando cano em ninguém, roubando de ninguém. Isso é ser injusto, e os injustos não herdarão o reino dos céus. Em nome de Jesus, marra essa jumenta no pé de uva. Chega de terapia, é cirurgia. Fiquemos sobre os nossos pés. Na autoridade do nome de Jesus. Eu sei que está difícil ouvir, está doendo, mas é cirurgia, não tem jeito, tem que tocar nessa pereba mesmo. Essa casquinha aí tem que ser mexida um pouco. É muito cheio de verdadezinhas, muito cheio de razão. Olha para Jesus, razão é o cavalo que o crente nunca deve montar. Olhe para Jesus, num gesto de humildade, olha para dentro de si. Você sabe que precisa mudar, você sabe que não pode continuar assim, você sabe que a eternidade está a um passo, e você pode mudar sim, e você vai mudar por amor, você vai mudar por amor, você vai pegar essas vestes de salvação e lavar no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
e amém, Jesus.